2 Coríntios, segunda carta aqui do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, capítulo 12, de 1 a 10, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, no seu corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Que declaração é essa, né? Imagina só você declarando isso, pensa isso, você dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga: sou forte. Mais uma vez, sou forte. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra nesta noite, Pai. A minha oração é para que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos aqui, não viemos para mais um encontro apenas, nós queremos ouvir Tua voz. Fala conosco mais uma vez. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Nós não queremos sair deste lugar da mesma maneira que chegamos, Pai. Queremos sair deste lugar mais apaixonados pelo Senhor, conhecendo um pouco mais do Teu coração. Haja com liberdade neste lugar. Fala com cada um de nós. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe o que cada um de nós chegou neste lugar precisando ouvir. Fala conosco. Usa a minha vida, Deus, mais uma vez, para que eu seja a boca do Senhor neste lugar. Me capacita, me unja, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, meu Deus. Eu preciso e dependo de Ti. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas mais uma vez aí para Jesus? Amém. Não sei se você sabe disso, mas a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele começa, na verdade, e não só começa, mas um dos assuntos aqui que ele vai tratar, ele vai fazer uma defesa dele mesmo. Não é que ele vai se defender, mas na verdade ele vai defender seu apostolado, ou o que ele havia recebido de Cristo, que estava, na verdade, sendo colocado em xeque, em jogo. Na verdade, uma igreja ali em Corinto havia nascido, e o apóstolo Paulo, ele próprio já havia abençoado tanto os irmãos daquele lugar, daquela igreja, mas o tempo passa e o apóstolo Paulo não está mais lá, o apóstolo Paulo viajava muito para vários lugares, e conversas começam a surgir, na verdade, questionamentos começam a ser levantados. Será mesmo que o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de Cristo? O apóstolo Paulo, talvez ele era um pouco diferente
dos outros apóstolos, afinal, ele chega depois, né? Talvez ele não tinha as mesmas características dos outros que haviam sido discípulos de Jesus, e começam a questionar, começam a colocar em xeque o que o Senhor havia entregado a Paulo. Então, nesta sua segunda carta àquela igreja, aquele povo que havia se convertido e ali havia nascido uma igreja, ele está em parte defendendo o que ele havia recebido da parte de Cristo. E é interessante que ele faz isso não para de alguma forma se exaltar, porque pelo contrário, você vai ver que o comportamento do apóstolo Paulo é totalmente diferente. Ele sempre se esconde, né? Ele tenta ao máximo se esconder por trás do nome de Cristo, né? Ele sempre está, você vai ver nas palavras dele, exaltando a Cristo. Ele é um mensageiro do Senhor, ele sempre fala, apóstolo de Cristo, aquele que vai pregando a palavra de Deus. Ele se coloca abaixo. A questão aqui é que ele não está tentando de alguma forma se defender, mas defender aquilo que o Senhor havia entregue a ele. Ele começa, na verdade, no texto aqui, falando na terceira pessoa. Ele começa falando que alguém, certa pessoa, teve determinada visão. Ele diz que foi uma visão porque ele não sabia que se estava no corpo ou fora do corpo, mas viu coisas maravilhosas. Ele está falando como se alguém tivesse tido esta visão, e ele não coloca na primeira pessoa, ele não diz eu tive esta visão, mas estudiosos, e não apenas os estudiosos, colocam que esta pessoa que ele está falando era ele mesmo, como por exemplo no versículo 7, você vai ver ali que depois ele muda para a primeira pessoa e ele continua falando dele mesmo. Provavelmente ele coloca na terceira pessoa exatamente por este motivo, porque ele não queria se vangloriar como alguém que, olha, eu sou o da prateleira de cima, eu sou aquele que tenho grandes visões, que Deus fala diretamente comigo e não fala com vocês. Essa não era a intenção do apóstolo Paulo. Então ele coloca, é como se ele estivesse contando uma história, que ele ficou sabendo, ouviu falar, de que alguém tinha tido visões maravilhosas, e visões tão incríveis que não sabia se estava no corpo, fora do corpo, e ele vai contando estas coisas. Mas depois do versículo 2 até o 4, onde ele fala sobre estas visões sobrenaturais, experiências profundas com Deus, ele vai entrar num outro assunto, e ele começa a falar muito sobre dor, ele começa a falar muito sobre sofrimento, ele começa a falar muito sobre agonia, né? E na verdade a gente entende que era exatamente o que talvez naquele momento o apóstolo Paulo estava passando e enfrentando. Porque talvez uma das coisas mais difíceis que o ser humano possa enfrentar na vida seja o abandono de pessoas, ou ser colocado em xeque por pessoas que um dia você amou, você se entregou, você se dedicou, você doou a sua vida, você renunciou muitas coisas para servi-los, mas em algum momento essas pessoas viram as costas para você. Em algum momento essas pessoas começam a duvidar do teu caráter. Em algum momento você descobre que essas pessoas estão falando mal de você por trás. Em algum momento essas pessoas já estão duvidando, será mesmo que foi Deus que deu este sonho a ele? Será mesmo que isso é algo de Deus para a vida dele? Pessoas que muitas vezes já foram abençoadas por você. Pessoas que muitas vezes você renunciou a algumas coisas, até vontades, deixou de fazer algumas coisas para você, para fazer para estas outras pessoas, e de repente elas viram as costas para vocês. É isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Então quando ele entra no assunto dor, quando ele entra no assunto sofrimento, e ele vai falar muito sobre isso, até porque na jornada de Paulo, ele foi alguém que realmente sofreu muito por amor a Cristo, num tempo onde muita perseguição, ele apanhou, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, ele foi preso. Então na jornada de Paulo aqui na terra, ele fala bastante sobre sofrimentos, sobre dores, e este de fato é mais um momento onde ele está compartilhando, ele está falando um pouco de suas dores, mas ele começa falando de experiências profundas com Deus, e depois ele fala sobre dores, e isso aqui já me chama bastante a atenção, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que se eu ando com Deus, de que se eu tive uma experiência profunda com o Senhor,
que essa experiência profunda que eu tive com o Senhor vai me livrar das dores da vida. Se eu tive uma visão, Gui, você não sabe, eu entrei na igreja, eu estava em um culto, eu tive uma visão profunda, eu tive uma experiência, talvez como nunca havia tido antes com o Senhor, isso é maravilhoso, sim, isso é poderoso, mas isso não significa que depois de você ter tido uma experiência com o Senhor, que depois de talvez você ter, assim como o apóstolo Paulo diz, não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, porque tem crente que às vezes até prefere se sentir fora do corpo, os crentes mais aleluiados, nossa, parece que eu não estava no corpo, parece que eu estava flutuando, eu estava no fogo, pastor. Sim, experiências maravilhosas, só que estas experiências, que muitas vezes são maravilhosas na presença de Deus, nós precisamos saber que estas experiências não nos livram dos problemas, não nos livram das dificuldades, não nos livram das tristezas que a vida muitas vezes nos traz, não nos livra muitas vezes das traições de pessoas, não nos livra dos abandonos que muitas vezes vamos enfrentar nas nossas vidas. E algumas vezes as pessoas têm a falsa ideia de que não, se eu tive uma experiência com Deus, não, Gui, você não sabe, eu vi anjos. Sim, o fato de você ter visto anjos não significa que você nunca mais vai chorar na tua vida. Não, mas agora eu senti um calafrio como nunca antes. Sim, maravilhoso, mas isso não significa que você não vai chorar nenhum dia da tua vida, que você não vai passar por nenhuma dificuldade. Isso aqui para mim é uma grande lição, porque nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um homem de Deus, desbravador, levou o evangelho a muitos lugares, pregava com poder e com autoridade, pessoas se convertiam, ele estabeleceu inúmeras igrejas. Este homem aqui sofreu, e muitas vezes a gente pensa, não, já que eu ando com Deus, já que eu tive uma experiência com o Senhor, eu nunca mais vou sofrer na minha vida. E muitas vezes é exatamente aí aonde o diabo engana as pessoas. Porque então a pessoa chega num lugar como esse, ela tem uma experiência com Deus, ela entrega o coração a Jesus, ela começa a andar com Deus, coisas incríveis começam a acontecer, e ela pensa, bom, agora nada de ruim mais vai acontecer da minha vida. E de repente, quando algo de ruim acontece, essa pessoa fica tão frustrada, mas tão frustrada, porque ela pensa, bom, então eu acho que Deus me abandonou, porque com Deus não existe frustração, com Deus não existe dores, com Deus não existe problemas. Mas não, nós vivemos, queridos, num mundo imperfeito, onde o pecado domina muitas vezes, e nós sofremos consequências, muitas vezes do pecado dos outros, e muitas vezes até dos nossos próprios pecados, das nossas escolhas erradas que fazemos, sofremos, choramos, passamos por dores na vida, mas isso não significa que Deus não esteja conosco, isso não significa que o Senhor nos abandonou, isso não significa que não estamos mais na presença de Deus. Algumas pessoas pensam isso, bom, então se eu estou passando por isso aqui, será que, Gui, tem algum pecado na minha vida? Deus não deve estar comigo, eu não devo estar na presença de Deus. Pode ser, sim, claro, um motivo, mas talvez não seja. Talvez você esteja na presença de Deus, talvez você ande com Deus, talvez você ama a Deus, talvez você leia a palavra, talvez você tenha experiências com Deus, e mesmo assim, você continua enfrentando dores, dificuldades e abandonos na vida. Bem-vindo à realidade. Talvez não era a palavra que você gostaria de ouvir, Gui, eu pensei que iria ser tudo perfeito. Não, não vai ser tudo perfeito, mas a boa notícia é que mesmo quando for imperfeito, ou mesmo no meio das dores, aquele que pode todas as coisas vai estar junto com você. A promessa nunca foi de que não passaríamos dificuldade, a promessa é de que Ele estaria conosco em qualquer momento das nossas vidas, seja no bom, seja no ruim, seja na montanha, seja no vale, seja nos lugares mais altos, seja nos lugares mais profundos. A promessa é de que Deus nunca nos abandonaria. Na verdade, é sobre isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, claro, sobre dores, ele vai falar sobre sofrimento, mas é por isso que ele conclui esse assunto aqui falando sobre a alegria do sofrimento. Essa alegria do sofrimento não é porque ele era masoquista, não, gostava, não, me bate, eu gosto de sofrer, eu gosto de chorar, não era essa questão. Essa alegria ao sofrer é porque ele entendia algumas coisas que estavam por trás do sofrimento. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Primeira coisa, as experiências não
significam que nunca mais teremos problemas nas nossas vidas. Agora, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Aqui a gente percebe que o quê? Ele estava falando dele mesmo, porque ele está dizendo sobre ele agora, ele está falando que ele teve revelações profundas, maravilhosas, grandiosas, experiências profundas com Deus. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que recebi, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Essa é uma questão que é discutida desde sempre, né? Quando Paulo fala que havia sido colocado nele espinhos em sua carne, e aí teólogos, estudiosos discutem e tentam descobrir que espinho é esse que colocaram na carne de Paulo, que trazia a ele aflição, que trazia a ele algum sofrimento, que deixava ele num lugar de dependência de Deus. O que seria isso? Será que seria uma doença? Afinal, nós sabemos que o apóstolo Paulo teve problemas na visão, e alguns dizem deve ter sido problema em sua visão. Talvez ele não enxergava tão bem, e isso o atrapalhava em suas viagens, o impossibilitava. Outros pensam que poderia talvez ser uma grande tentação em sua vida, que aquilo apertava para ele, aquilo o mantinha num lugar de humildade, o mantinha entendendo que ele necessitava da graça, da misericórdia de Deus, que ele era dependente do Senhor. Ele diz que, na verdade, aqui uma grande lição para nós, porque ele está falando sobre algo desconfortável, ele está falando de um problema na vida. A gente não sabe o que é, se é uma doença, se é uma pessoa, se era uma perseguição, a gente não sabe o que este espinho na carne é, mas o que a gente sabe é que trazia para ele algum incômodo, que não era confortável, não é o que ele queria, tanto que não é o que ele queria, porque o próprio texto ele diz que ele pediu a Deus 3 vezes para tirar este espinho da carne dele. Ou seja, Paulo orou e disse: Deus, já chega, já está bom, eu já entendi, já pode tirar isso da minha vida, já, se fosse uma doença já pode me curar, se for uma tentação, não quero mais sofrer dessa tentação, se for uma perseguição, chega de perseguição, eu não aguento mais isso. Por 3 vezes ele ora pedindo a Deus para que Deus tirasse esses espinhos de sua carne, mas Deus não tira. Agora ele nos ensina algo poderoso aqui, porque na verdade o apóstolo Paulo, em meio ao seu sofrimento, ele entende que o seu sofrimento servia para alguma coisa. Deixa eu te dizer, eu creio em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? São todas as coisas, não são algumas coisas, não são apenas as coisas. Não, pastor, as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são coisas boas, cooperam para o meu bem, são coisas legais, são coisas confortáveis, é o avanço, é a bênção, é a saúde plena, é a família estruturada, é as coisas estarem todas organizadas. Estas coisas cooperam para o bem, eu amo a Deus, então é assim que deve ser, não todas as coisas. Ou seja, se são todas as coisas, isso significa que tanto as coisas boas como as coisas ruins cooperam na vida daqueles que amam a Deus. E é o que o apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo aqui ao fazer esta declaração. Ele está mostrando que aquele sofrimento servia para um propósito. Aqueles espinhos que haviam sido colocados em sua carne serviam para um propósito. Deixa eu dizer algo para você nesta noite: nenhum sofrimento que você passa é desperdiçado. Todos os sofrimentos, todos os abandonos, todos os choros, todos os problemas, todos os espinhos que são colocados na sua carne, que te trazem algum tipo de desconforto, dor, sofrimento, lágrimas, Deus usa isto para um propósito. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. O apóstolo Paulo aqui teve o discernimento e entendeu o porquê. Ele diz: olha, para que eu não me ensoberbecesse pelas revelações que eu recebi. Ou seja, aquela dor, aquele sofrimento, aquele espinho em sua carne o mantinha
humilde, deixava ele no lugar que ele precisava estar. Ele entende que aquela dor não era apenas uma dor, aquele sofrimento não era apenas um sofrimento, mas aquele sofrimento servia para um propósito. E eu quero te encorajar nessa noite a acreditar nisso, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Tem muitas vezes que a gente está passando por momentos difíceis e dores e lágrimas, e o que a gente quer, verdade ou não é? A nossa oração é: Deus, tira o quanto antes. Não tem ninguém que gosta de sofrer. Não, Deus, deixa eu sofrendo mais um pouco. Está tão gostoso, essa tristeza no coração, sabe essa angústia que eu não consigo dormir? Nossa, deixa mais um mesinho, está tão legal. Não, ninguém quer isso. Se você está angustiado e você é um cristão, provavelmente você deita na tua cama e diz: Senhor, tira esse aperto do meu coração, tira essa angústia da minha alma, eu não sei o que está acontecendo. Se você está enfermo, provavelmente se você anda com Deus, você diz: Senhor, me dá saúde. A tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Deus, sabe, oi lindão, Deus lhe abençoe, viu? Fica com Deus aí. Está aqui no culto, está sendo abençoado também, está à vontade, isso aí. Casa de Deus assim, fica à vontade aí também, tá? Até me perdi, porque eu sou assim, né? Eu não consigo. Homem é assim, na verdade, né? Homem. Minha esposa falava para mim: você tem algum problema? Porque ela fala comigo, eu estou fazendo negócio, eu falo: dá licença, por favor, porque se continuar falando, eu não consigo falar. Não é possível, você não consegue ouvir? Eu falei: não consigo. Mulher tem essa habilidade, né? Homens não têm. Então deixa eu voltar aqui. A verdade é que não queremos. Se pudéssemos terminar com a dor, com o sofrimento hoje, o que é que a gente faria? Deus, cessa, acabou, terminou. Mas talvez isso aconteça também pelo fato de não entendermos que por trás da dor, Deus está trabalhando também. Que por trás das circunstâncias difíceis da vida, Ele também está trabalhando. Às vezes a gente pensa que é só nas coisas boas que Deus está trabalhando. Mas até nas coisas ruins, Deus continua trabalhando. Até quando as coisas parecem estar de ponta cabeça, Deus continua trabalhando. E talvez o nosso pedido seja: Deus, olha, resolve para mim logo esse problema, porque eu não vou aguentar mais. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar algumas lições de que sim, a gente aguenta, sim, fica tranquilo. Deus sabe muito bem até onde você aguenta. Deus não vai te fazer sofrer, ou permitir. Não é que Ele vai fazer você sofrer, porque Deus não faz ninguém sofrer, mas permitir, permissão de Deus, né? Porque coisas acontecem, Deus permite algumas coisas. Ele não vai permitir além daquilo que você possa aguentar ou suportar. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar, e isso aqui é poderoso, é que as dores, os desencontros, os espinhos na carne, as tristezas, para nós que servimos a Deus, servem para um propósito. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou desse problema. Talvez você ainda não viu Deus fazendo algo a respeito dessa situação, mas enquanto Deus não está fazendo algo na situação, creia, Ele está fazendo em você, para talvez depois te tirar da situação. Porque tem coisas que Deus deixa a gente viver e ficar um pouco ali, não é porque Ele não pode resolver a situação, é porque naquela situação Ele está nos moldando. Ele usa a situação ruim muitas vezes para nos moldar, nos preparar para uma próxima estação ou para algo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Então a primeira coisa o apóstolo Paulo nos ensina aqui é isso: serve para um propósito. Ele entendeu, ele compreendeu que aquilo ali era necessário naquele momento, que aquilo ali servia para um propósito, aquilo ali o colocava no lugar que ele precisava estar, diante das revelações que ele havia recebido de Deus, diante da grandeza, do conhecimento, revelação que ele havia recebido. Ele poderia talvez em algum momento pensar: eu sou melhor, eu sou o cara, eu talvez entendi o que poucos entenderam. Mas ele entende que aquelas dores que ele estava enfrentando o colocavam nesse lugar de humildade, ou seja, eu posso ter recebido revelação, seja lá o que for, pode ter sido muito grande, mas eu continuo sendo um homem miserável que preciso, que depende de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu estava perdido. E essa situação o coloca neste lugar. Então ele nos ensina que as dores servem sim para um propósito. A segunda coisa que eu vejo no texto aqui: nós não gostamos de dores e de problemas e de espinhos na carne, mas no versículo 8 diz o seguinte: por causa disto,
por causa dos espinhos na carne, por causa das dores que ele estava sofrendo. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo está sofrendo, e o que é que ele faz? Ora. Ele está com dor, ele recorre a quem? A Deus. Não sei se você já ouviu as pessoas gostam de falar, né? Não vem pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor, hein? O crente gostava de falar essas coisas para o não crente, né? Cuidado, hein, meu filho? Jeito meio ruim de pregar, né? Meio cruel, acho meio maldoso. Não vai vir pelo amor, né? Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Deus vai pesar a mão, o capeta vai destruir, você vai vir pela dor. A gente gosta de falar essas coisas. Só que no fundo, talvez não tão no fundo assim, talvez até um pouco mais para o raso, existe uma verdade por causa disso. Que muitas vezes são nos momentos mais difíceis da vida que nos aproximamos mais de Deus. Às vezes é nos momentos de maiores dores que a gente ora como nunca havíamos orado. Às vezes é nos momentos onde o nosso coração está sangrando como nunca antes, que buscamos também a Deus, como nunca antes. Tivemos inúmeras oportunidades, enquanto estava tudo bem. Conhecemos o Evangelho, vimos a igreja, cantávamos e vivíamos a nossa vida, quando de repente a vida muitas vezes nos deu uma rasteira daquelas que não estávamos esperando e imaginando. E muitas vezes neste lugar escuro, sombrio, solitário, de dor, muitas vezes não pensávamos que era possível chegar neste lugar, mas a gente chega algumas vezes na vida, e muitas vezes nesse lugar, a gente clama a Deus como nunca havíamos clamado. A gente ora como nunca havíamos orado. Esses dias uma pessoa querida me mandou mensagem e ela estava com algumas dificuldades na casa dela e com alguns medos, e engraçado que eu falei com essa pessoa um pouco antes do domingo, eu ia pregar muitas coisas que eu falei para ela, eu ia pregar, porque eu falei sobre demônios e né, o inimigo tentando destruir as nossas vidas, e aí ela estava achando que podia ser algum espírito maligno, algum mal que estava na casa dela, enfim. E aí eu orientei ela, falei muitas coisas que eu falei aqui no domingo, e aí ela me mandou mensagem no dia seguinte, e sabe o que ela falou para mim? Você não sabe o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu comigo, parece que alguma coisa me tomou, e eu orei como nunca antes eu tinha orado. Ela falou, eu não tenho costume, ela falou, eu não tenho costume de orar muito alto, assim, eu tenho um pouco de vergonha, eu oro mais baixinho. Ela falou, eu orava alto na minha casa, e funcionário ouvia, e todo mundo ouvia, e estava lá, e ela falou, nunca orei daquele jeito, eu orei, e ela falou, foi a primeira noite de muitas noites que parece que ficou tudo bem. Talvez precisou chegar numa situação onde, meu Deus, o que eu faço? Não durmo mais, a criança não dorme, a casa tem um encosto aqui, para orar daquele jeito, para atrair a presença de Deus e ficar tudo bem. E muitas vezes é exatamente isso que fazemos nas nossas vidas. Mas eu aprendo algo aqui, que então, talvez as dores, perseguições, dificuldades da vida nem sejam tão ruins assim, porque talvez me coloquem num lugar que eu saí, mas que nunca deveria ter saído, que é aos pés da cruz. Às vezes no cotidiano, na vida corrida, nas tarefas, nas responsabilidades, a oração fica lá para o final, a leitura da Bíblia fica lá para o final. Ainda mais quando está tudo bem, quando está feliz, a empresa está bem, o emprego está bem, a família está tudo bem, os relacionamentos, as amizades, ninguém me traiu, estou feliz, está tudo certo. Geralmente nestes momentos a gente dá
aquela relaxada, né? Às vezes a gente dá aquela, está tudo bem, Deus está feliz comigo, e muitas vezes a gente acaba deixando de lado algumas coisas que não deveríamos deixar de lado, e muitas vezes quando a vida nos dá uma rasteira, e a gente está lá no fundo, tristes, a gente se lembra que existe um Deus que pode nos tirar dessa situação. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, a gente vê isso aqui, que de alguma forma, parece que ele é mais aproximado de Deus ainda, ele ora, ele pede a Deus, ele relaciona com Deus, fala, Senhor, tira isso de mim, ele clama talvez a Deus. Aqui ele não fala exatamente como ele ora, mas talvez isso lhe causava tanta dor, que talvez não tenha sido apenas uma oração, mas talvez ele tenha clamado, pedido em alta voz, Senhor, tira isso de mim. E muitas vezes as dores, as dificuldades da vida nos levam para este lugar de dependência, lugar que não deveríamos, na verdade, nunca termos saído. Terceira coisa, o fato de Deus, porque o que a gente vê nesse texto aqui pode até parecer triste, porque apóstolo Paulo, homem de Deus, apóstolo dos apóstolos, grande no reino de Deus, ele ora e Deus nega. Ele fala, tira o espinho, e Deus diz, tiro não, tira o espinho, Senhor, fica com o espinho. Imagina só, você orar e abrir o teu coração para Deus e falar para Deus, Deus, tem uma dor, tem uma situação, tem um problema, tem uma questão aqui, eu estou colocando diante do Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver. Imagina o Senhor dizendo para você, não, vou resolver não. Meu Deus, como é que se é Deus e me ama, não vai resolver? Exatamente. E eu quero dizer, essa palavra parece estar meio triste, mas não é triste não, é boa. Porque tem vezes que essa vai ser uma realidade nas nossas vidas. Às vezes a gente prega um evangelho que muitas vezes não é o que a gente vê na palavra de Deus, como, não, fica tranquilo, olha, se você orar e estiver passando uma situação difícil, Deus vai te tirar naquele momento da situação difícil. Não é uma verdade. Ele orou e Deus não tirou. Ele disse, Senhor, me ajude, e Deus disse, não, vai continuar com o espinho. Tem circunstância que Deus resolve, sim, Ele pode todas as coisas. Tem situação que Deus tira na mesma hora. Tem angústia que Deus tira, tem tristezas que Deus cicatriza o coração e instantaneamente um milagre Deus pode fazer, e muitas vezes Ele faz, mas tem vezes que Ele não faz. E aí? Nesse texto aqui eu encontro isso. Paulo pede a Deus e Deus não faz o que ele pede. Agora eu encontro aqui o motivo disso. Já falei e vou repetir. Porque, na verdade, Deus estava usando aquilo que era desconfortável para Paulo, para, na verdade, mudar Paulo, ou manter Paulo no lugar que ele precisava estar. Então, todas as vezes que isso aqui talvez até seja, eu não posso dizer que, porque a Bíblia não diz isso, mas eu acredito um pouco nisso, assim, que eu acredito que tem coisas que a gente passa quando a gente aprende. Eu acredito que tem coisas que a gente passa quando a gente aprende as lições que a gente precisava aprender com aquela situação. O que eu na minha vida tento fazer? Aprender o mais rápido possível. E às vezes eu vejo crente que repete de ano. Eu repeti de ano uma vez. Eu era bem novinho. Não gostava de estudar. Ironia. Minha vida é estudar agora. Olha o que Deus faz. Olha só. Apóstolo Paulo. Espinho na carne. Deus não muda a circunstância. Porque estava mudando ele. Tem gente que fica às vezes no mesmo sofrimento, muito tempo, porque não consegue aprender as lições que Deus estava tentando ensinar. Eu fico pensando que a jornada com Deus
Claro que não é exatamente isso, mas eu leio, não sei você, mas eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando, fico me imaginando dentro da história, eu fico pensando que é como se fosse um videogamezinho que você vai passando de fase, né? Aí você vence aquele gigante, você passa para uma próxima fase. Eu nem gosto de videogame, mas eu sei como é que funciona. Eu fico pensando que na vida cristã muitas vezes é assim. O problema é que muitas vezes a gente não vence aquele gigante, a gente não aprende o que precisa aprender, a gente não recebe o que precisa ter recebido naquela estação da nossa vida, naquela fase, e muitas vezes ficamos presos ali naquela fase. A questão é, se Deus não mudou a circunstância, é porque Deus ainda está usando a circunstância para me mudar. O que eu vejo nesse texto é isso, que a gente encontra nesse texto é isso, ou seja, por que é que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Porque Paulo ainda necessitava daquele espinho na carne, porque talvez se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo naquele momento, talvez ele iria se vangloriar, talvez ele ainda não estava preparado para não ter aquela dor, talvez ele não estava preparado para não ter aquele sofrimento ainda, talvez aquilo iria fazer com que ele perdesse o seu coração, e para Deus é mais importante o seu coração do que a fase que você está passando, porque Deus olha a longo prazo, o desejo de Deus é que você termine bem, e muitas vezes nós estamos focados apenas aqui, não, Deus me tira dessa fase, enquanto Deus está dizendo, não, eu ainda não te tirei, porque o que eu quero, o meu objetivo final é te treinar aqui, porque eu não quero que você se perca ali na frente, eu estou fazendo algo em você, porque eu quero que você termine bem. Então, se Deus ainda não te mudou de fase, se Deus ainda não moveu as coisas, talvez seja porque Ele está usando estas coisas para te mover e mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Amém? Quarta coisa que eu encontro aqui, versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quarta coisa, Deus usa o sofrimento ou a fraqueza para aperfeiçoar seu poder em nós, ou mostrar seu poder a nós. E usa estes momentos, é o que Paulo está dizendo, esse momento de fraqueza, de dor, que eu estou passando, na verdade Deus estava usando para aperfeiçoar, para demonstrar o seu poder, ou seja, era Deus dizendo para Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar você da situação, mas eu vou mostrar para você que com o meu poder você pode enfrentar e ficar nessa situação e não morrer. Paulo talvez não teria a experiência desse poder, dessa graça de Deus sobre a sua vida, nestes momentos difíceis, se Deus o tirasse destes momentos difíceis tão rápido, mas talvez ele vai conhecer o poder de Deus de tal maneira que, olha, Deus não me tirou da situação, mas enquanto Deus não me tirou da situação, Ele me sustentou na situação. Olha, Deus não resolveu o meu problema, mas Ele me fortaleceu no meio do problema. Essa é uma palavra para você em nome de Jesus e para mim também, porque tem vezes que Deus não nos tira do problema no mesmo instante, mas a questão é que existe um poder, uma graça, dom, presente que nós não merecemos, uma graça, poder de Deus que vem sobre a minha vida, que vem sobre a tua vida, para que a gente possa enfrentar as dificuldades e não morrermos no meio delas. Talvez Deus não te tire, mas a boa notícia é que se Ele não te tirar, Ele vai te fortalecer para enfrentar estes tempos difíceis. Ou seja, você não vai morrer no meio, porque às vezes a sensação e até as mentiras de Satanás para nós é exatamente essa: eu vou te matar, agora eu acabei com você, agora nunca mais você vai ser feliz por causa disso, agora roubei a alegria, agora você vai viver assim, deprimida pro resto da tua vida. Deus está dizendo para você nessa noite, não, talvez o problema não passe, mas existe uma graça que está vindo da parte de Deus sobre a tua vida, para que Ele te fortaleça a enfrentar essa dificuldade. Você não vai viver tristeza para sempre, você não vai morrer neste lugar, talvez demore um pouco, mas enquanto demorar, enquanto você estiver lá, a boa mão do Senhor vai estar estendida, te segurando, te agraciando, te dando poder, te dando autoridade, para que você sobreviva neste lugar. É o povo no deserto, foram 40 anos, não foram 40 dias, é o povo na Babilônia, foram 70 anos, não foram 70 dias, a oração do povo era: Deus nos tira deste lugar. Deus, através do profeta Jeremias, disse: eu não vou tirar, vai se cumprir 70 anos na Babilônia, mas
deixa eu dizer para vocês, a minha graça vai estar sobre vocês. Estejam aí na Babilônia, mas eu vou estar com vocês. Produzam, plantem, colham, casem, deem casamento, tenham filhos, sonhem, orem pela paz do lugar. Ou seja, Deus dizendo: eu não vou tirar vocês, mas eu vou estar com vocês na Babilônia. Talvez a palavra de Deus para a tua vida nessa noite seja: eu não vou resolver o teu problema hoje, mas eu estou com você no meio do teu problema. E sabe qual é a boa notícia? Tudo que nós precisamos é dele em nós, nas nossas vidas, independente, seja no deserto, seja na Babilônia, seja nas lágrimas, seja nas situações mais difíceis que podemos enfrentar. Se tivermos ele conosco, tudo é possível. Aí ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é revelado muitas vezes nas fraquezas e nos momentos mais difíceis da vida. É por isso então que ele faz uma declaração final que a princípio nos assusta, porque ele fala que fica feliz então com a fraqueza. Mas não é que ele fica feliz com a fraqueza, é porque ele percebe, ele entende algo. Quando eu estou fraco, nos momentos mais difíceis, talvez sejam os momentos que eu mais veja o agir de Deus na minha vida. Então não é que ele gosta de sofrer, mas ele está dizendo: quando eu sofro, Deus age. Quando está difícil, eu vejo a mão do Todo-Poderoso se estendendo. Quando me falta algo, ele aparece e traz provisão. Quando me falta saúde, ele me levanta da cama e me dá força mesmo enfermo. A graça dele me alcança muitas vezes nos momentos mais difíceis da vida. E ele diz: por isso me alegro. Como não se alegrar diante do que Deus faz nas nossas vidas? Viver um milagre sempre é maravilhoso, mas o que antecede um milagre sempre é muito dolorido. Só que, quando vivemos milagres, geralmente são experiências que marcam as nossas vidas e conhecemos um lado de Deus que não conhecíamos antes. Como vou conhecer um Deus provedor se nunca passei necessidade? Como vou conhecer Jeová Jirê, provisão, Jeová Rafá, Deus que cura, se nunca fiquei enfermo, se nunca tive falta de nada? Ninguém quer ter falta, ninguém quer estar enfermo, mas Paulo ele entende algo, na fraqueza, nos momentos difíceis, talvez foram os momentos que eu mais vi Deus agindo de forma poderosa. Para receber cura tem que estar doente, para receber provisão tem que ter falta. Para ter reconciliação dentro de um lar quebrado, o lar precisava estar quebrado, sem esperança. Ninguém quer ter o lar quebrado, mas às vezes acontece. Ninguém quer ter falta de saúde, mas às vezes acontece. E a alegria de Paulo é que ele entende. Resumindo, na verdade, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: cara, eu entendi uma coisa. Deus está comigo, Deus está comigo, e isso é tudo que eu preciso, que Ele esteja comigo, porque se Ele estiver comigo, no pior vale, Ele me sustenta. Se Ele estiver comigo, nos dias mais tristes da vida, não vão ser tão tristes assim, porque tem uma alegria que é dEle que enche meu coração. Nos dias mais turbulentos, nos piores problemas, se Ele estiver comigo, vai existir uma paz lá no fundo, que brota lá do fundo, e excede o entendimento, que eu não consigo compreender, mas está lá. Ele chega à conclusão, sabe do que? Independente das dores, independente dos espinhos, independente dos choros, independente das circunstâncias difíceis, Ele é suficiente. Tudo que eu preciso é dEle, tudo que eu necessito é da presença dEle. Ele é tudo que eu preciso. É por isso que apóstolo Paulo, por exemplo, aos Filipenses, olha a declaração que ele faz. Isso aqui demonstra exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. Capítulo 4, versículos 12 e 13, conhecidos, tanto sei estar
humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso, ele diz, todas estas coisas, nos lugares bons, nos lugares ruins, nos vales, nos altos, nos momentos maravilhosos, nos piores. Ele diz, todas estas coisas eu posso, eu consigo. Mas ele não traz a glória para si. Ele não diz, não é porque eu sou muito bom. Ele não diz porque eu sou o apóstolo dos apóstolos. Ele não diz porque eu sou o escritor do Novo Testamento. Não é porque eu tenho muitas revelações. Mas ele revela aqui no versículo 13 o porquê. Ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele diz, sabe por que eu posso? Porque Ele é suficiente na minha vida. Sabe por que eu posso? Porque no momento que eu precisava, eu tinha aquele que eu precisava. Sabe por que eu posso? Porque nos momentos fracos, alguém me fortalecia. Sabe por que eu posso? Porque nos momentos que eu estava prostrado, existia alguém que me levantava. Sabe por que eu posso? Nos momentos mais tristes, havia aquele que trazia alegria em meu coração. Sabe por que eu posso? Porque nos momentos que eu estava enfermo, aquele que pode todas as coisas me levantava, me dava ânimo, empolgação, coragem, esperança para continuar vivendo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu digo para você nessa noite, Ele é suficiente. Ele é suficiente.